Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante e que, olha, é um verdadeiro herói invisível da aviação: o sistema de lubrificação de um avião. É um daqueles sistemas super críticos, sabe? Que fica ali, trabalhando quieto nos bastidores, só para garantir que o motor funcione direitinho, com segurança e eficiência. Então, para a gente começar a pensar sobre isso, imagina só, um motor de avião tem mais de 12 mil peças, e todas elas se movendo em velocidades absurdas. Agora a pergunta é, qual é o fluido mágico que impede que esse motor simplesmente se desfaça, que se rasgue por dentro por causa de tanto atrito? Pois é, a resposta, claro, é o óleo. E o sistema que cuida de tudo isso, gente, é uma verdadeira obra de arte da engenharia. Então, bora mergulhar nesse universo. Para entender como o sistema funciona, a gente primeiro precisa conhecer os grandes vilões da história, os inimigos que ele combate sem parar: o atrito e o calor. Pensa no óleo do motor como um verdadeiro faz-tudo, um canivete suíço. Ele tem 5 missões principais. A primeira, e mais óbvia, claro, é diminuir o atrito. Mas ele faz muito mais. Ele também atua como um sistema de arrefecimento, resfriando o motor ao tirar o calor dos cilindros. E tem mais. Ele é o faxineiro, sabe? Ele limpa tudo, coletando partículas e sujeira. A quarta função é vedar o espaço entre o pistão e o cilindro para não deixar os gases escaparem. E, finalmente, ele pega toda essa sujeira que coletou e leva, tipo o entregador, direto para o filtro de óleo. Ok, mas como é que um único fluido consegue dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo? Parece mágica, né? Mas não é. A resposta está na ciência por trás do óleo. E a palavra-chave aqui, o conceito mais importante de todos, é a viscosidade. Sério, essa é a propriedade número 1 do óleo. Para simplificar, a gente pode pensar na viscosidade como a grossura do óleo, ou o quanto ele resiste a escorrer. E aqui vem a parte mais interessante, a relação que a viscosidade tem com a temperatura. É uma relação inversa. Sabe como? É bem simples. Quando o óleo esquenta, ele afina. A viscosidade dele diminui. Já quando ele esfria, ele engrossa, e a viscosidade aumenta. É como mel: gelado, ele quase não sai do pote; quente, ele escorre fácil. E é exatamente aí que a gente entra num dilema, um verdadeiro ato de equilíbrio. Porque, pensa bem, se o óleo está muito frio, muito grosso, ele vai escorrer devagar demais e a lubrificação vai ser péssima. Por outro lado, se ele esquenta demais e fica muito fino, aquela película de proteção que ele cria simplesmente se rompe. E aí? Aí o resultado é um desgaste super rápido das peças. Por isso que acertar a temperatura ideal não é só importante, é absolutamente vital. E para garantir que se está usando o óleo com a viscosidade certinha, eles são classificados em graus. O sistema que muita gente conhece é o SAE, né? Aquele dos carros. Pois bem, na aviação existe uma numeração própria, mas a boa notícia é que elas conversam entre si, existe uma correlação direta. Só para dar um exemplo, um óleo de aviação grau 100 é a mesma coisa que um óleo SAE 50. Muito bem. Agora que a gente já é quase especialista em óleo, que tal fazer um tour pelo sistema que o gerencia? A melhor forma de imaginar isso é pensar no sistema circulatório do motor. E claro, nesse caso, o óleo é o sangue. Então, vamos acompanhar a jornada do óleo. O ponto de partida é o reservatório. De lá, ele é sugado e pressionado pela bomba. Depois, ele passa por uma estação de limpeza, que é o filtro. Em seguida, ele dá uma passada no radiador para se refrescar e, finalmente, limpo e na temperatura certa, ele é distribuído para todas as partes móveis do motor que precisam dele. Falando do reservatório, existem basicamente 2 tipos de sistema. O primeiro é o de cárter seco. Nele, o óleo fica guardado num tanque separado fora do motor. O outro tipo é o de cárter molhado. Nesse caso, o próprio cárter, que é aquela parte de baixo do motor, já serve como reservatório de óleo. É uma diferença bem importante no projeto do motor. E se o sistema é o circulatório, a bomba de óleo é, sem a menor dúvida, o coração. É ela que tem a força para puxar o óleo do reservatório e empurrar ele com pressão para cada cantinho do motor. É a bomba que garante que a lubrificação vai chegar exatamente onde tem que chegar. Beleza? O sistema parece perfeito. Mas tem uma pergunta que não quer calar. A função do filtro é justamente reter a sujeira, certo? Ok. Mas e se ele ficar tão sujo, tão entupido que o óleo não consegue mais passar? O que acontece? O motor fica sem lubrificação e tudo para? Felizmente, os engenheiros pensaram nisso. E a solução é simplesmente genial. Uma válvula de desvio, que a gente chama de bypass. Se o filtro entope, a pressão do óleo antes dele sobe muito. Essa pressão alta força a válvula a abrir, criando um desvio.
O óleo então passa por esse desvio, contornando o filtro e continua seu caminho até o motor. A lógica por trás disso é uma regra de ouro. É muito melhor ter óleo sujo no motor do que não ter óleo nenhum. Lembra daquela nossa conversa sobre manter a temperatura do óleo no ponto certo para ter a viscosidade ideal? Pois é aqui que o radiador de óleo entra em cena. Ele é basicamente um trocador de calor. O ar frio passa por ele, rouba o calor do óleo quente que está circulando ali dentro, e isso ajuda a manter aquela viscosidade perfeita antes do óleo voltar para o batente lá no motor. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco. A gente viu como o sistema funciona por dentro. Mas e lá na cabine de comando? Como o piloto fica de olho em tudo isso? Quais são os sinais que ele precisa ler para saber se está tudo bem? Lá na cabine, a atenção do piloto se volta para dois instrumentos que são vitais: o medidor de pressão do óleo e o medidor de temperatura do óleo. Pode pensar neles como os olhos do piloto, vigiando constantemente a saúde do sistema de lubrificação. Mas o que esses medidores estão dizendo, afinal? Bem, tem um verdadeiro checklist mental que o piloto segue. Logo depois de dar a partida no motor, a pressão do óleo tem que subir em até 30 segundos. Antes de decolar, a temperatura tem que estar na faixa verde. E durante o voo, o alerta está sempre ligado. Se a pressão cai, opa, pode ser um vazamento. Se a temperatura sobe demais, pode ser falta de óleo ou o motor trabalhando além do limite. E aqui tem um macete, uma habilidade de diagnóstico que é fundamental. Imagina que o piloto vê a pressão do óleo caindo. Se a pressão caiu, mas a temperatura continua lá estável, ufa, o mais provável é que o problema seja só no próprio medidor. Agora, se a pressão cai e ao mesmo tempo a temperatura começa a subir, aí sim, o sinal de alerta é máximo. Isso indica um problema real e grave no sistema. Cruzar a informação dos dois é a chave de tudo. E para a gente fechar, tem uma frase que resume perfeitamente toda a filosofia por trás desse sistema. Óleo sujo ou não filtrado em um motor é melhor do que não ter lubrificação nenhuma. Essa frase é um lembrete muito poderoso de que no ar, o fluxo constante de óleo não é só importante, é literalmente a vida do motor.